Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Pablo, professor de matemática, e estou aqui hoje para apresentar para vocês a quarta aula do nosso curso Matemática do Zero, beleza? Nessa aula falaremos sobre o conjunto dos números inteiros. Bem, relembrando um pouco, na aula passada nós falamos sobre o conjunto dos números naturais, que é esse conjunto aqui, certo? Representado por essa letra. É o conjunto que vai do 0, 1, 2, 3 até o infinito. E assim vai, beleza? O conjunto dos números inteiros, ele é representado por essa letra aqui, certo? E ele é descrito dessa forma. Percebam que aqui, ó, eu tenho parte que ele representa justamente o conjunto dos naturais, só que ele tem um acréscimo desses números negativos aqui, que são esses números que estão com um tracinho na frente, certo? Um sinalzinho de menos. Esses números com o sinalzinho de menos na frente são chamados números negativos, e esses outros números aqui, que não tem sinalzinho na frente, são os números positivos. O zero, ele é um número neutro, ele não é nem positivo nem negativo, beleza? Então aqui, ó, como vocês podem perceber, né, o conjunto dos números naturais, ele justamente está ali dentro do conjunto dos inteiros, certo? E aqui a gente vai para a nossa primeira observação. Se a gente fosse desenhar aqui fazer um esboço, um pequeno desenho, a gente consegue desenhar o conjunto dos naturais dentro do conjunto dos inteiros. Então a nossa primeira observação é essa daqui, ó. Os números naturais estão contidos nos números inteiros. Se você quiser, você pode ver a aula que eu vou deixar aqui. É a primeira aula do nosso curso, fala sobre teoria de conjuntos. A gente aborda lá um pouquinho da teoria de conjuntos, mas é interessante que você saiba, beleza? Na sequência aqui, ó, a gente vai desenhar uma reta numérica. O que é uma reta numérica? É uma reta com números, né? Então a gente faz essa retona aqui, a gente coloca essa seta para indicar o sentido de crescimento da reta. Ou seja, a gente está saindo daqui, que são os números menores, e caminhando para os números maiores. Se a minha seta está apontando para lá, lá é o meu sentido de crescimento, né? Então, por exemplo, se eu tiver o zero, vai ser 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Beleza? Então aqui a gente vai construir ela da seguinte forma. A gente vai estabelecer o zero em algum ponto dela, e daí a gente vai acrescentar os números positivos do lado direito da reta e os números negativos do lado esquerdo da reta. Vamos lá. E ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Coloquei o zero aqui, tenho 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Aqui vai até o infinito, certo? E aqui também até o infinito, só que aqui até o infinito negativo. Beleza? Bom, daqui a gente pode tirar duas observações. A primeira delas é que números negativos são aqueles que são menores do que zero, ou seja, estão do lado esquerdo, né? Mas como que eu sei que eles são menores? Por aquilo que eu falei. Essa reta, ela vai do menor para o maior, certo? Então, os números desse lado são menores. Se o zero está aqui, tudo que vem aqui antes é menor do que zero, certo? E o que vem à direita do zero é maior do que zero. Então, números negativos são menores que zero, números positivos são maiores que zero, e o zero é o centro desse conjunto dos números inteiros, beleza? Perceba que ele está aqui, aí aqui a gente tem o 1, o menos 1, o 2, o menos 2, e assim por diante, beleza? Então aqui agora a gente vai falar das duas ferramentas desse conjunto. A primeira é a adição e a segunda é a multiplicação. Bem, como a gente já viu na aula de números naturais, se você não viu, eu vou deixar aqui em cima também. Na adição, nós temos três propriedades que a gente já viu. A comutação, a associação e a propriedade de elemento neutro da adição. Nesse conjunto aqui dos números inteiros, temos duas propriedades novas para a adição. A ideia é que, como esse conjunto ele é maior do que o conjunto dos naturais, ele vem a acrescentar coisas e não tirar coisas. Então, a gente sempre vai estar acrescentando coisas ao conjunto anterior. Um conjunto maior permite a gente mais possibilidades para poder trabalhar, beleza? Então, aqui essas propriedades são a propriedade do elemento oposto e também a ideia de subtração, é isso aí. Porque agora a gente falou de adição e multiplicação, a gente ainda não falou de subtração. Vamos lá então falar sobre
a ideia de elemento oposto, né? Essa ideia diz assim: seja A pertencente aos inteiros, ou seja, um número inteiro, eu tenho que A mais menos A é igual a zero. Como a gente viu ali em cima, tem o 1 e menos 1, o 2 e o menos 2. Então aqui está querendo dizer que, por exemplo, o 1 mais o menos 1, o 2 mais o menos 2 e assim por diante, essa soma sempre vai dar zero. Isso. Ou seja, dado um número inteiro, existe o seu oposto, de forma que somados o resultado é zero. Então essa é a ideia de elemento oposto. Vamos trazer alguns exemplos aqui. 5 mais menos 5 é igual a zero. O 3 mais menos 3 é zero. E menos 2 mais 2 é igual a zero. Perceba que aqui ó, eu inverti a soma. Ao invés de fazer assim, eu fiz o contrário. Essa propriedade é da comutação e a gente já sabe que é válido, certo? Agora vamos mostrar esses exemplos na reta numérica. Então, ó, vamos pegar, por exemplo, essa primeira aqui, ó. Essa primeira soma aqui, certo? A gente começa do 5, ou seja, a gente está aqui. Agora a ideia é que quando a gente soma um número, a gente anda à direita. E quando a gente subtrai, ou seja, tem um número negativo, um menos, a gente anda à esquerda dessa reta. Então, por exemplo, começando aqui do 5, né, desse ponto, eu quero somar 5 casas à esquerda, né? Eu quero voltar 5 casas. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vim parar aqui no zero, certo? Agora, se for pegar esse número 3 aqui, a gente está no 3, certo? E a gente quer andar 3 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Eu venho aqui no zero, que é o resultado dessa nossa conta, né? E agora, partindo do menos 2, eu estou aqui no menos 2, quero andar 2 casas para a direita. Então é 1, 2, e paro aqui no zero, certo? Então essa ideia de caminhar sobre a reta é uma ideia muito importante, porque é isso que está por trás dessa ideia aí do conjunto dos inteiros. Se a gente guardar essa ideia da reta, fica muito mais fácil da gente entender certos princípios. E um deles é a ideia de subtração, né? Por exemplo, pensando aqui, ó, eu tenho aqui que um número mais o seu oposto é zero. Mas e se eu pegar um número e o oposto de um número qualquer? Vamos supor, eu estou pegando 3 e o oposto de 2. 3 mais menos 2. Isso daí não vai dar zero. Quanto vai dar isso daí? Vamos ver isso daí, que essa é a ideia do princípio da subtração, né? Então a ideia de subtração é essa. Sejam A e B dois números inteiros, né? Eu quero saber quanto que é A mais menos B, ou A mais o oposto de um número. Vamos dar alguns exemplos aqui, né? E, ó, 5 mais menos 3. Vamos usar a reta numérica que a gente escreveu ali em cima. Se a gente partir do 5 e a gente andar mais 3 casas para a esquerda, a gente vai para 1, 2, 3. A gente vem parar aqui no 2, certo? Então o resultado dessa conta aqui seria 2. Se agora eu partir do menos 3, estou aqui, certo? Vou usar outra cor aqui. Estou aqui nesse menos 3 aqui. E andar 2 casas à direita, que aqui é positivo, então eu estou andando à direita. 1, 2. Eu venho para o menos 1, certo? Então aqui a resposta é menos 1. E se agora eu tenho um número grande que não está na minha reta aqui? Eu preciso desenhar uma reta maior? Não, calma aí, pessoal. Vamos usar coisas que a gente já viu de propriedades da adição, né? Então, ó, vamos escrever esse número 12 de outra forma. A gente sabe que esse 12 a gente pode separar ele na soma de dois números, né? Então vamos fazer isso daí, ó. Aqui, ó, separei como sendo 9 mais 3, certo? Mais o menos 3 aqui eu só copiei. Agora, aquela propriedade associativa, eu posso não mais juntar esses dois, mas juntar esse com esse camarada aqui, que é o que eu faço aqui na linha de baixo. Eu estou juntando esses dois aqui, certo?
Pela propriedade de elemento oposto, eu sei que a soma desses dois é zero. Então, vai ficar 9 mais 0, que é 0. Então, eu não preciso estender a minha reta longamente. Eu posso fazer esse princípio aqui, dessa forma, usar as propriedades que eu já conheço e chegar no resultado, certo? E aqui, ó, no fim das contas, isso daqui, A mais menos B, a gente pode escrever como sendo A menos B. Ou seja, a subtração entre A e B. Porém, aqui, ó, perceba uma coisa. Nesse ponto aqui, nesse exemplo, eu parti de um número negativo maior do que o número positivo. Quando a gente aprende a fazer a conta de subtração entre o primeiro e o quinto ano, a gente aprende a colocar o número maior em cima e o número menor embaixo, certo? Por quê? Porque é desse jeito que funciona. Se não for assim, dá errado, né? O que essa ideia aqui nos traz? Que tanto faz quem eu coloque em cima e embaixo, só que aqui, ó, eu vou ter um número negativo. Então, se eu fosse trabalhar com um número negativo em cima e um número positivo embaixo, resultaria nisso, né? Como a gente não aprendeu a fazer esse tipo de conta na escola, o que a gente faz? A gente segue essa ideia da reta. Usando esse raciocínio da reta, a gente consegue chegar na resposta sem precisar fazer aquela operação, beleza? Vamos agora para a multiplicação. Como a gente já viu na outra aula, que eu vou deixar aqui também, onde a gente fala sobre multiplicação, nós temos as propriedades da comutação, associação, distribuição e de elemento neutro da multiplicação. A nova propriedade desse conjunto numérico é a propriedade da regra de sinais, beleza? Vamos ver ela agora. Bem, regra de sinais. Como a gente já viu, 1 vezes 3 é 3, né? Só que como ficaria se eu quisesse fazer essa multiplicação de 1 vezes menos 3? Como que faz, né? Aqui agora eu tenho um número negativo. Aqui embaixo eu também tenho um número negativo. E aqui eu tenho dois números negativos. Então, como que eu trabalho com isso? A gente só aprendeu até agora a fazer com dois números positivos. Será que vai mudar alguma coisa? Vamos ver, pessoal. A regra de sinais diz o seguinte. A gente tem que seguir duas coisas. Primeiro, a gente vai fazer a análise do sinal, ou seja, a gente vai avaliar o sinal. Em segundo, a gente vai multiplicar o número sem levar em conta o sinal, certo? Mas, Pablo, como que eu faço essa análise do sinal? Calma, calma. Vem comigo. Ó. Aqui é o seguinte. Para avaliar o sinal, a gente vai usar a seguinte regra. Se os sinais forem diferentes, isso vai resultar numa diferença. Mas o que é uma diferença? Bem, se você lembra lá do seu primeiro ao quinto ano, quando você aprendeu a fazer a conta de subtração, né? Você tinha dois números e o resultado dessa subtração chamava diferença. Então a diferença é o resultado da subtração. É nesse sentido que eu usei essa palavra aqui. Eu usei essa palavra diferença. Ou seja, eu estou querendo dizer que quando eu tiver sinais diferentes, aqui eu vou usar o sinal de diferença. Beleza? Então, ó, vamos lá. Por exemplo, aqui. Aqui nós temos 1 vezes menos 3. Então, primeiro avaliamos o sinal. Os sinais são diferentes? Sim, um é positivo, outro é negativo. Então, a gente coloca o sinal de diferença, né? E agora a gente multiplica os números sem levar em conta o sinal. Como eu já fiz essa multiplicação aqui em cima, eu posso só repetir. Eu já sei que vai dar isso daqui, certo? Aqui embaixo a mesma coisa. Os dois sinais são diferentes, certo? Então, aqui vai dar uma diferença e o resultado é menos 3. Aqui embaixo, porém, eu tenho dois números negativos, ou seja, dois sinais iguais. A gente não vai usar diferença, a gente vai usar como sendo um número positivo agora. Então, a gente poderia colocar o mais aqui. Só que, como vocês viram lá em cima, os números naturais eles não têm o sinal de mais. A gente simplesmente não coloca nada. Então, ó, vamos tirar isso daqui, vamos deixar sem nada. A gente vai colocar somente o resultado da multiplicação dos números sem levar em conta o sinal. Então, isso daqui vai ser 3. Beleza? Pessoal, essa aula aqui, apesar dela ser rápida e simples, tem muitos desses conteúdos que é bom vocês darem certa atenção para eles. Tenta fazer exercícios com dois números, depois você acrescenta mais um, 3, pega vários números diferentes,
faz as contas, brinca com eles, vê o que você consegue extrair do seu estudo, do seu aprendizado, beleza? E é somente até aqui então. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que postarmos mais vídeos, inclusive para acompanhar o nosso curso Matemática do Zero, beleza? Se você quiser deixar um comentário também, pode deixar aqui abaixo, fique à vontade. Um grande abraço e até a próxima.